Cara, esse programa é muito difícil, porque é um achismo total, né? Não tem nenhuma comprovação aqui. O nome é cloroquina, né, o nome desse programa? É claro. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você o quê? A cagar regra junto comigo, baseado em quê? Em nada, porque se tem um programa que é impossível de chegar a uma conclusão, é esse aqui. O que a gente vai fazer é tentar. Hoje eu vou botar em xeque a minha capacidade de enrolar e de oratória, né? Quem era muito enrolona era minha esposa também, que eu conheci na faculdade e ficou no meu grupo para apresentar um trabalho lá qualquer e não estudou porra nenhuma, nem no dia 1, nem no dia 2, nem no dia 3 das apresentações. Sempre ela dizia que esqueceu a apresentação e tirou a mesma nota que eu, 10. E ela não estudou, ela fez leitura dinâmica no dia e saiu enrolando, misturando palavra, conectando um chat GPT, meu amigo. Saiu botando um monte de palavra e tirou a mesma nota que eu. É o que eu vou tentar fazer no programa de hoje, que vai tentar desvendar. Existe jogador de seleção e jogador de clube? É mito? É verdade? Essas e outras questões. É um absurdo. O que é isso? Surgiu da onde? O que o Pablo falou? Fala, Pablito. É um absurdo. O Bebeto jogou na Corunha, jogou na seleção. Isso. Perfeitamente. Beleza. Tu tá cornetando, o Bebeto tá aqui, né? Ele tá aqui exatamente para isso. E digo mais, eu fui contra Bebeto aqui na arte. Digo logo que eu queria Ronaldo Fenômeno aqui para gerar a discussão, né? Dito isso, agora você pode se inscrever aqui no canal, na missão dos 11 milhões. Dá o seu like, seu dislike, se você fazer porra nenhuma também tá valendo. Vamos lá. Não adianta aqui a gente ir contra a percepção do povo, né? A percepção do povo, ela tem poder. E na percepção do povo, existe jogador de clube e jogador de seleção. Por quê? A gente vai tentar descobrir aqui. Porque, na real, a gente está falando aqui de um dito popular, de uma lenda urbana, mas que está na boca do povo. Quando ela nasceu? Quando foi que ela ganhou força? Primeira vez que eu ouvi essa história de jogador de clube, e eu escuto até hoje, eu escutei do meu pai falando do Zico. Ele achava que o Zico era um jogador de clube. E recentemente o Romário falou isso, o Zico até respondeu isso em 2018. O Zico ouviu isso algumas vezes. E pelas minhas pesquisas, nos meus alfarrábios, eu fui catar, eu não vi a origem anterior do termo que não tenha sido ali nos anos 80. E aí começou essa comparação de negócio de jogador de clube e jogador de seleção. Ali nos anos 70 não tinha muito essa discussão, nos anos 60 também não tinha muito esse debate. Hoje, quando a gente olha para trás, a gente fala, putz, tinham jogadores aqui que podiam ter jogado mais pela seleção, que foram muito jogador de clube e pouco de seleção, por exemplo, Ademir da Guia. Mas na época, o Ademir da Guia não era visto como um jogador de clube, ele era visto como um jogador injustiçado, porque deveria ter tido mais chances na seleção brasileira. Outro cara que é uma loucura pra você entender, o Vavá, peito de aço, que jogou 2 Copas, porra, fundamental em 58 e 62, nem se fala. O Vavá tinha gente um dia desse querendo dizer que ele era... Não, o Vavá foi só jogador de seleção. O cara é simplesmente um dos maiores jogadores da história do Vasco. Só que numa época em que talvez a informação circulasse menos, é um outro período e de fato o que fura a bolha é seleção. Aí aqui a gente começa a nossa cagação de regra com alguma finalidade de tentar criar uma tese. Então vamos lá. Por que o Zico foi considerado um jogador de clube? E digo logo aqui, é uma loucura, tá? Isso daí. Na seleção, o Zico até um dia desse era o 3º maior artilheiro. O Zico lembra que só perdeu um jogo oficial pela seleção brasileira. Para a Itália em 82. Só teve um jogo que o Zico tomou 3 gols pela seleção brasileira, contra a Itália em 82. E aí depois, em 86, ele foi machucado, né? O Brasil acabou eliminado para a França. E em 90, que tinha um burburinho ali, porra, vai, joga e tal, ele chegou a admitir que, cara, fisicamente, acho que talvez até conseguisse, mas eu não tinha psicológico para jogar outra Copa do Mundo. Ele que jogou 78, 82 e 86. Só que é um multicampeão pelo Flamengo, né? 13 títulos enormes pelo Flamengo e pela seleção, título grande mesmo, eu não tô colocando aqui Copa Roca, outros torneios, não tem nenhum. A geração dos anos 80 de seleção brasileira acabou punida por um período que o Brasil não ganhou Copa e também não ganhou Copa América. O Brasil só foi ganhar a Copa América em 89, lá no Maracanã, contra o Uruguai. Mas ali, o Brasil passou 40 anos sem ganhar a Copa América e depois de 70 até 94, sem ganhar a Copa do Mundo. Então muita gente entrou nesse bolo aí de que só joga em clube, chega na seleção, não joga nada. Porque a seleção, ela fura bolha, ela chega em muito mais gente e no final é o palco onde as pessoas que às vezes não acompanham o clube
X ou o clube Y, olha aquele jogador. E aí ele escuta falar do cara, ele é pica, ele é pica, ele é pica, ele é pica, mas naquela época não ia pro estádio, porque o time não era o dele, e também não via muito na televisão, os jogos também passavam muito menos do que hoje, então o cara não era tão impactado. Chegava na hora da seleção, era como se ele falasse, vou ver se esse cara é tudo isso mesmo. E durante um tempo, muita gente não conseguiu equiparar a sua relevância ou a sua quantidade de títulos nos clubes na seleção. E aí talvez tenha surgido aí a história do jogador de clube. E de novo, dos meus registros ali, o primeiro que eu vi e que mais vezes talvez tenha ouvido isso foi o Zico. E realmente a primeira vez que eu ouvi isso foi do meu pai, falando do Zico. O meu pai, que é torcedor do Botafogo e obviamente sofreu pra caramba na mão do Zico, então meu pai é suspeito pra falar, né? Diga-se passagem aqui. Mas vamos lá, existe a percepção de jogador de clube e de jogador de seleção, ponto. É uma sensação que as pessoas têm. Baseado em quê? Baseado muitas vezes na bolha furada, porque a seleção chega em todo mundo. E aí tem jogador que se sente mais confortável na seleção? Tem. Tem jogador que se sente mais confortável no clube? Também tem. Tem jogador que precisa do treino, precisa do modelo de jogo específico para render? Tem. Tem jogador que precisa menos disso, que é mais adaptável, que o poder de decisão dele não interfere muito no modelo A, B ou C. Então esse cara normalmente joga tão bem na seleção quanto joga nos clubes. Tem jogadores mais táticos, que são mais coletivos, que dependem de um contexto um pouco mais complexo. E aí no clube, com treino todo dia, com repetição, com um trabalho mais longo, o cara às vezes se sente mais confortável ali. Normalmente na seleção ele vai ter menos chance, ele vai jogar menos e vai jogar menos mesmo. Por exemplo, o Zico tem mais de 700 jogos pelo Flamengo. Pela seleção brasileira ele tem pouco mais de 70. É 10 vezes a diferença. Então é óbvio que o recorte é muito maior no clube. O cara tem mais chance de errar no clube. Ele tem menos chance de errar na seleção. Então essa percepção de que tem jogador que se sente mais ou menos confortável num ambiente A ou B, procede, faz sentido. Por exemplo, Dunga. O Dunga, eu fui fazer um levantamento, olha que coisa assustadora. O Dunga, ele tem mais títulos pela seleção brasileira do que por qualquer clube que ele jogou. É uma loucura isso aí. História discreta em clube. O Dunga tem uma história, passagens ok nos clubes. E é um símbolo de liderança pela seleção, furando bolha. E é um belo roteiro, inclusive, porque em 90 ele era desgraçado pelas pessoas, 94 e 98 capitão da seleção. Então o Dunga chegou na maioria das pessoas como esse exemplo de liderança quando a seleção precisava daquela característica. Talvez os clubes que o Dunga estivesse precisassem menos de uma característica como a dele. Na seleção era fundamental. E aí tem um outro ponto. O Dunga, ele tem mais jogos pelo Brasil do que por 7 dos 9 clubes que ele jogou. Ele jogou mais pela seleção brasileira em número do que em 7 dos 9 clubes que ele jogou. Então é muito exemplo aqui de um jogador de seleção. E que em clube tem uma história ok. E isso não quer dizer que o Dunga não é talentoso, quer dizer que ele crescia na seleção brasileira. A mesma coisa vale pro Tafarel, por exemplo. Foi bem mais relevante na seleção do que em todos os clubes que passou. Ele tem mais jogos na seleção do que metade dos clubes por onde ele passou. O Tafarel passou por 6 clubes. Em 3, ele jogou mais na seleção em número bruto do que nessas equipes. E ganhou equivalente ali. Aí você vai na história da furada de bolha. Você ouve falar versus ver o jogador. Muitas vezes, hoje tá um pouco diferente, mas muitas vezes você ouve mais falar do cara do que ver ele jogar. E muitas vezes, para essa grande massa, o ver esse jogador é na seleção, que é um time que treina menos, perfeitamente. É um time que tem menos entrosamento, normalmente, e que joga sazonalmente. E às vezes tem uma rotação até maior do que no clube, em termos de convocação. Então é natural que às vezes você se decepcione com os caras ali na seleção. Como eu já falei, a seleção fura bolha. Tem uma torcida heterogênea que talvez pressione menos, fique menos puta. Ninguém vai na porta do CT, né, lá da CBF, pra reclamar. Agora vai na porrada, se não for no amor, vai na dor. Ninguém faz isso com a seleção. Por mais que tenha a corneta, ela é uma corneta chata, porém mais leve. Então tem jogador que está nesse ambiente e cresce, porque tem cobrança no clube, mas chega na seleção e ele se sente até mais confortável. Por exemplo, o Neymar, que é um jogador de clube e de seleção, ele joga bem nos dois lugares, no Paris Saint-Germain ele vivia um inferninho, né? Chegava na seleção, ele estava levinho. Ele queria estar ali, o ambiente para ele era mais receptivo na seleção do que no Paris Saint-Germain. Então ele preferia estar lá. O Ronaldo Fenômeno viveu isso várias vezes. A vida dele nos clubes, às vezes por causa das lesões e cobrança, a relação com o treinador, era complicada. Chegava na seleção, cara, ele estava muito confortável. E o Ronaldo furou muita bolha na época que ele jogava na Europa e ele foi garoto. Nem todo mundo tinha acesso à TV a cabo, nem aos jogos do Barcelona, nem da Inter para ver. As pessoas viam muito o Ronaldo ou nos gols do Fantástico, e ele fazia gol toda hora, ou nos jogos da seleção.
em que ele invariavelmente jogou bem. O Ronaldo praticamente ganhou todos os campeonatos que ele jogou com a seleção. Ele não ganhou a Copa de 98 e a Copa de 2006, mas as Copas Américas que ele jogou, ele ganhou a Copa de 94 e a Copa de 2002. Então, assim, é uma história pica. Ainda virou, durante um período, o maior artilheiro da história das Copas. Então, assim, a pessoa vai olhar e vai falar, meu irmão, esse cara na seleção, ele fica gigantesco. O Bebeto aqui, que está injustamente aqui nesta arte, ele jogou muito em clubes e em seleção, mas ele chegou muito mais nas pessoas jogando na seleção. Por mais que tenha jogado a beça no Vasco, jogou muito no Flamengo, inclusive foi campeão em ambos os lugares, mas ele foi pro La Coruña jogar uma barbaridade, mas as pessoas viam um pouco e ainda engoliram fake news aqui. Porque quando chegou a última rodada do Campeonato Espanhol, que era ou o La Coruña ou o Barcelona para ser campeão, teve um pênalti pro La Coruña. E aí não foi o Bebeto que bateu. E o La Coruña perdeu o pênalti, o Barcelona foi campeão, chamaram o Bebeto de pipoqueiro. Mas ele não era o batedor oficial do time. Então o pobre do Bebeto pagou uma conta no clube que nem era dele, porque ele não era o batedor oficial de pênalti do La Coruña, e ficaram dizendo que o Bebeto era pipoqueiro. O Bebeto foi o melhor jogador da Copa América de 89, não sei se você sabe essa informação, e foi um dos jogadores mais importantes, talvez o segundo mais importante no título de 94. Então sim, ele crescia com a camisa da seleção e chegava em mais pessoas. Outro exemplo de cara que jogou mais na seleção do que nos clubes, e que talvez esse ambiente menos organizado tenha sido positivo para James Rodrigues, que jogou muito bem antes de chegar no Real Madrid. Ele tinha uma história de clubes muito boa. Chegou no Real Madrid, a cobrança, talvez o fardo para carregar tenha sido grande demais. E o James, toda vez que bota a camisa da seleção, passa a jogar bem. Copa de 2014 com o Diga. O Ochoa passa o ciclo de Copa inteiro, a gente nem sabendo onde ele tá. Chega na Copa, ele defende tudo pelo México. Dito isso, não adianta nada, porque o México normalmente é eliminado cedo, né? Marcelo, esse é um caso ao contrário. Um jogador muito tático, apesar de gênio, e que tinha na engrenagem do Real Madrid um ambiente altamente confortável. Chegava na seleção, o jogo passava menos por ele, ele era menos relevante na seleção do que no clube. E como foi associado a ser muito vencedor, na seleção ele não conseguiu repetir isso. Ele não ganhou 5 Copas, né? Ele não ganhou 5 Copa América, como ele ganhou 5 Champions. Então fica essa impressão de que o Marcelo na seleção nunca foi o Marcelo do Real Madrid, diferentemente, por exemplo, do Roberto Carlos, né? Que jogou muito no Real e jogou muito na seleção brasileira, e aí tem a ver com contexto, tem a ver com uma série de coisas. Normalmente, em contextos caóticos, em momentos de crise, os pica, eles pagam um preço. A geração dos anos 80 pagou um preço por uma seleção brasileira que não ganhou. E aí acabou estragando vários jogadores que eram maravilhosos. Nós estamos vivendo esse momento, né? O Neymar, quando parar, pode ser que a galera associe ele a um jogador de clube e não um jogador de seleção. Só que ele é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. É bom lembrar. Gabriel Jesus. Esse aqui é um jogador taticamente genial, muito importante, que vinha jogando muito antes da Copa do Mundo de 18, mas não fez nenhum gol na Copa. E aí a galera fica, só joga nos clubes, só joga com o Guardiola, só joga no Arsenal. O Gabriel Jesus, ele é muito bom jogador, ele precisa de tempo, ele precisa de contexto em que ele vai ter várias chances. Num mata-mata, na realidade, 7 jogos, o Jesus paga um preço até hoje, como o Fred pagou em 2014. E alguém duvida que o Fred é um atacante absurdo, só que ficou chamado de Cone, injustamente. Por quê? Porque fura a bolha das pessoas, e aí a cobrança ela é tão grande de gente que não acompanha, que aí você cria estereótipos. O Fred, naquele ano, terminou artilheiro do Campeonato Brasileiro, chamado de Cone. O Gabriel Jesus, xingado pelas pessoas depois da Copa de 2018, ganhou tudo pelo City e depois foi fazer gol no Arsenal e continua jogando muito bem. E aí você tem, pra mim, o ponto fundamental para esse rótulo é, a gente tem mania de avaliar um jogo coletivo pelo olhar individual. E o mundo de seleção, para mais e para menos, é diferente. Por exemplo, quando você fala de jogadores pica, às vezes em seleção, a gente precisa levar que o nível de enfrentamento em seleção, às vezes, é pior do que em clube. As seleções picas, inclusive, passam boa parte do seu ciclo jogando jogos de baixa intensidade e com adversários piores do que às vezes jogam o jogo para baixo. Quando o cara tá no nível pica do time dele lá, ele não pode se dar esse luxo. Quem joga no Real, no Barcelona, no Milan, não sei aonde, meu irmão, não pode baixar o sarrafo. Não pode baixar o sarrafo. Então eu acho, inclusive, que é mais comum o rótulo de jogador de clube do que o rótulo de jogador de seleção. Quais são os jogadores de seleção que você conhece? O Griezmann é pica em seleção, ele vestiu a camisa da seleção e joga pra caralho. James, Ochoa, quem mais? Vai ter mais exemplos, os comentários estão aí pra você colocar. Quer outro exemplo do contrário? Caras pica e chega na seleção, na nossa mania de avaliar o individual no coletivo, caras com seleções piores, coitado. O Giggs jogava no País de Gales, pô. Coitado, ele, não é jogador de seleção. Porra, a seleção dele era uma merda. Como é que você vai cobrar do cara? Não, mas o Bale deu certo lá. Porra, a geração de Gales com o Bale era outra totalmente diferente. Ibra
coitado, sacrificado numa Suécia, que beleza, esse pode ser cobrado, porque ele também foi cobrado por desse mata-mata de Champions. E o Ibra tinha uma seleção na Suécia até ok, e cara, a maioria das vezes ele falhou. E aí essa falha para o mundo pesou. Lewandowski, porra, a Polônia é horrível, coitado da Polônia. Inclusive o Lewandowski foi treinado por Paulo Sousa, né? Vale lembrar. E por último, um bom exemplo pra gente ver aqui é Haaland. O Haaland agora tá metendo seus golzinhos na Noruega, mas cara, não vai dar pra cobrar o Haaland meter a mesma quantidade de gols na Noruega do que no Manchester City. O jogador que é de 2 toques, numa engrenagem que é 500 vezes pior, essa avaliação vai ser injusta, né? Então assim, jogadores muito coletivos tendem a sofrer, que dependem muito do coletivo. O Messi foi um desses caras durante um bom tempo. Seleções argentinas merdas sacrificavam um jogador pica, porque o Messi era muito coletivo. Diferentemente do Maradona, que é um jogador mais caótico e que resolvia mais sozinho. Então, o Maradona tinha mais facilidade de jogar num time merda do que o Messi. E aqui não é um demérito, nem esse é melhor que o outro. Mas assim, a seleção de 86 do Maradona, ela era caótica. Mas naquele caos, ele tava ok com isso. O Messi na seleção de 86, coitado, eu acho que ele não ia pegar na bola. Ou se pegasse, ele ia procurar os outros e eu acho que ia ser complicado. Quando ele teve time organizado, minimamente, funcionou. 2014, 15 e 16, ali as finais que perdeu, e 2022 que foi um time ok, competitivo. Esses caras, muito pica coletivamente, precisam disso. O Cristiano Ronaldo sofreu por um tempo em Portugal. Acabou ganhando, é verdade, a Euro, ganhou a Nations e tal, mas depois que Portugal foi crescendo a geração, foi arrumando um time e tal. Mas assim, não é a mesma coisa. Vai tocar menos na bola, vai participar menos do jogo. Então assim, jogador de seleção e jogador de clube existe, no senso comum existe, e faz sentido as pessoas terem essa percepção, até porque a gente não tá num Big Brother que consegue ver tudo ao mesmo tempo, a gente vive de recorte. E aí tem gente que tem um recorte pica na seleção e passa essa sensação. Tem gente que tem um recorte mais ou menos e passa a sensação merda. No fundo é tudo injusto? É. Dito isso, eu não tenho o que fazer com a justiça, né? Até porque eu sou do STF, então o que eu faço? Nada, eu só explico por que existe a injustiça. Mas que é injusto é. Ó, seguinte, Mamãe PagBet está aqui oferecendo este quadro democrático e sempre me deixando calmo, né? Que é opiniões que você não tem o direito de ter. Ninguém liga para a seleção. Ninguém quem? Porque as audiências dos jogos são boas, todos os posts que a gente faz são os que mais rendem, tudo que a gente publica de seleção é o que mais rende. Camisa da seleção, a azulzinha lá da Copa, bateu recorde. A audiência da última Copa, porrada também. Então, assim, quem não liga? Ninguém é muita gente. Quem é esse ninguém? Você fala isso baseado em quê? Ah, mas eu não me reúno mais com os meus amigos para fazer churrascos na quarta-feira. Porra, eu vivi essa época. Se eu tiver feito isso 5 vezes foi muito, até porque tinha aula no outro dia. E assim, eu cresci, tá? Hoje eu tenho boleto para pagar, tenho um monte de coisa para fazer. Porque assim, o meu filho ainda sai com os amigos dele para ver jogo da seleção. Vai pra bar, vai pra não sei aonde e assiste. É porque assim, você pode ter perdido o interesse ou diminuído o interesse. Mas dizer que ninguém liga é forte. Tanto liga que é crítica pra caramba toda vez. Porra, meu irmão, que tem de corneteiro. Se você corneta e fica puto, eu sinto me informar, você liga. Se você se revolta e vai lá comentar ódio, caralho, você liga. Liga. Eu sinto me informar que a raiva também quer dizer que você se importa. Então esse papinho de que ninguém liga pra seleção é mentira. É mentira e os números estão aí respondendo de que as pessoas estão putas porque não ganham a Copa do Mundo e agora vão fazer 24 anos sem ganhar uma Copa. Então, lembrando, o link para você apostar em PagBet está na descrição do vídeo. Você pode apostar inclusive na seleção. Já que você tem tanta raiva da seleção, aposta contra, porra. Chega lá na PagBet, bota lá, vou apostar na Colômbia, vou apostar na Argentina. Boas odds, inclusive, para os jogos das eliminatórias, viu? Boas odds. Ambas as equipes marcam. Porra, o Brasil vai perder de 3 gols mais. Vai lá, velho, pega a tua raiva e transforma em odds. Que pode ser que, de repente, pinga um negócio. Aposte com responsabilidade, até porque isso aqui não é segundo emprego, nem renda extra, nem você vai se aposentar com casa de aposta, beleza? Um beijo pra você e um beijo pra PagBet também. Tamo junto e é nóis.